Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Dr. Igor e hoje nós estamos inaugurando um novo quadro no nosso canal, que é o quadro de entrevistas. Aqui eu vou buscar entrevistar as pessoas que eu considero importante, seja na minha vida, seja do ponto de vista profissional, seja uma referência para que vocês tenham também mais um meio, mais uma possibilidade, e eu acho que com isso nós vamos enriquecer muito o nosso canal. No vídeo de hoje, quem está sendo entrevistado é o Marcelo Santos Martins, o 01, isso mesmo, o Marcelo foi o meu primeiro assistente jurídico e hoje nós vamos contar um pouquinho da nossa história, da história dele, da minha história no escritório, e eu quero que você acompanhe esse vídeo com a gente, beleza? Bom, fala galera! Aqui novamente o Dr. Igor, como eu falei, hoje nós vamos falar com o Marcelo. Marcelo, muito obrigado, cara, muito obrigado pela visita no escritório aqui, pra gente poder... Já almoçamos hoje, obviamente, né? Já comemos uma bela picanha e já estamos agora prontos aqui para falar um pouco a respeito da história do escritório. Eu quero que você fique bastante à vontade, eu quero que você consiga me ajudar a relembrar de momentos interessantes. Você é o 01 na vida, na minha vida, no sentido de assistentes, e você também vai ser o 01 das entrevistas que nós vamos fazer aqui no canal durante todo o ano de 2020. Começa em 2020 e não tem data para acabar. Bom, antes de mais nada, muita da gente hoje chega e vê o escritório de uma forma muito legal, né? Escritório bem estruturado, bons computadores, bons profissionais, boas remunerações, vê uma estrutura completa, né? E muitas das vezes pode ser que alguém não conheça a raiz, né? Aquela história que motiva, aquela história que conta a realidade, da onde eu vim, quem que eu sou, enfim. Então aqui a gente vai passando nas próximas entrevistas um pouco dessa história para vocês. Eu espero que seja bastante emocionante, que vocês tenham muito a aprender. Bom, eu trabalhei com o Marcelo em 2014, nós trabalhamos juntos numa determinada empresa. Nessa empresa eu acabei saindo, o Marcelo ficou por lá também por uns aproximadamente... Após a sua saída, doutor, foram uns 3 meses, 4 meses. 3 meses, não aguentou ficar longe de mim. E nisso, né, quando eu saí dessa empresa, eu não tinha nenhuma pretensão, fiquei apenas... eu fui trabalhar no escritório de Direito do Consumidor, um famoso escritório chamado Marcelo Tostes. Trabalhei lá e nesse meio tempo eu convidei o Marcelo, no final de outubro de 2015, eu convidei o Marcelo para trabalhar comigo, numa condição muito especial, né? Condição muito especial. Eu falei, bom Marcelo, eu não tenho R$1 no bolso e se você topar trabalhar de graça para mim esses 3 primeiros meses, em janeiro eu começo a te pagar, né? E aí Marcelo, qual foi? Por que você aceitou isso, cara? O que deu na tua cabeça? Que você aceitou trabalhar de graça assim 3 meses? Conta um pouco aí, fala um pouco de você. Qual que é a sua formação, onde você se formou? Sim, legal. Sou o Marcelo, né, como o doutor já bem apresentou, trabalhamos juntos, a gente primeiro trabalhou de empregado numa empresa, né, a gente cuidava de um determinado setor lá, e eu sempre me identifiquei muito com o doutor, né, até pela idade, né, pela proximidade assim, de ideias, ele sempre foi muito esforçado e me ensinou tudo, né, isso aí eu sempre falo para todo mundo hoje em dia, tudo que eu sei no ramo jurídico eu devo exclusivamente a ele, né? Se eu sei peticionar, se eu sei entrar no sistema mensagem, se eu sei acompanhar um processo, é devido ao Dr. Igor, né? Eu me formei em 2018, agosto de 2018 no Mackenzie, né? Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foram 5 anos maravilhosos lá, eu sou apaixonado pelo direito, pela justiça em si, né? E mais pra frente eu vou falar o que eu tô fazendo hoje também, que tem a ver um pouco, né? Tem a ver bastante, né, doutor? E antes de mais nada, para quem já me acompanha há mais tempo, eu de fato não contrato Mackenzie, nem PUC, nem USP. Brincadeira, gente, eu contrato, mas eu dou muito valor para aquele pessoal que está na correria, que está ralando, que às vezes já passou por um pouco de dificuldade, e eu sei que você que está assistindo esse vídeo, que é da Mackenzie, da PUC ou da USP, não leva a mal. Eu tenho certeza que você encontrará um lugar bom, um lugar de bastante qualidade. Fica tranquilo que o mercado tá com grandes oportunidades para vocês. Vamos lá, Marcelo. Legal. Me formei lá, né, e
antes de eu me formar, a gente já trabalhava junto, como eu falei. E quando o doutor saiu de lá, né, ficou uma defasagem muito grande nessa empresa, tanto que hoje em dia tá um pouquinho sentindo falta de um profissional igual o doutor, né? Ele saiu, me convidou e eu não pensei duas vezes, né? Depois que ele saiu, acho que 5, 6 meses depois, algo assim, ele me chamou e eu fui trabalhar com ele. Eu sempre levei muito em consideração a questão da pessoa com quem eu trabalho e também a questão do aprendizado em si. Até por isso que eu aceitei trabalhar 3 meses, até brinco com ele, se fosse 6 meses sem receber, eu ficaria, só pelo prazer de estar com o doutor, de estar aprendendo, bebendo da fonte, né? Como o pessoal fala. E a gente sempre se deu muito bem, então levo muito em consideração, antes do dinheiro em si, principalmente nessa época da faculdade, eu prezava muito pelo aprendizado e pelas pessoas, e encontrei essas duas coisas no Dr. Igor, né? Legal, aí o Marcelo, nesse meio tempo, a gente teve algumas histórias engraçadas que a gente vai contar para vocês hoje. Uma, né, que eu falo que é muito interessante para mim, isso já em meados de 2016, foi quando eu montei a sociedade com o Flávio Martins Peron, que é dono, junto com a sua esposa Emma Cristina, da Martins e Oliveira, antes era Alves e Martins, né, por uma questão de metodologia e marketing, a gente rompeu a sociedade, mas o Marcelo estava comigo, o Marcelo era o meu assistente na época, né, e foi muito legal. O Marcelo ele se desenvolveu muito, tem um português muito técnico, uma escrita muito bonita, né, e sempre auxiliando, dando oportunidade para que o profissional consiga se tornar um profissional melhor, porque o estudante de direito, assistente jurídico, ou muitos como falam, estagiário de 10 anos atrás não é o mesmo de hoje, né? Hoje ele tem essa possibilidade de aprender, se desenvolver, não é só tanto rua. E aí o Marcelo, nessa caminhada da vida aí, quando ele estava lá trabalhando, tenso, com a responsabilidade, e muitas das vezes eu fazendo as revisões das peças que ele fazia, tinha uma hora que ele falava assim: doutor, sem demagogia, doutor, sem demagogia, posso descer lá embaixo e fumar um cigarro? Né? E com isso Marcelo descia Marcelo e voltava um Miguel Reale, um Eli Lopes Meirelles, ele voltava um gênio, assim, depois que ele fumava, ele voltava um gênio, né? E a mãe do Marcelo, dona Lindinalva, uma pessoa maravilhosa, muitas das vezes a gente se encontrava com ela, ela falava assim: ô doutor, ajuda o Marcelo a parar de fumar, doutor, fumar faz mal, não sei o que. Ela falava: dona Lindinalva, eu pago o cigarro do Marcelo, porque quando ele fuma, ele decola, né? Brincadeiras à parte, essa foi uma história que eu conto, que foi que a gente brincava com o Marcelo, às vezes até eu falava: Marcelo, vou descer para fumar com você. Aspas, eu não fumo, tá, galera? Eu descia para fazer companhia para ele. E aí, eu também voltava com um pouco do Miguel Reale, desses caras aí mais famosos do direito, isso foi muito, muito legal. Agora, Marcelo, eu quero que você conte pra gente uma história legal a respeito da sua experiência comigo, profissionalmente, que ficou na sua memória. Você lembra de alguma? Sim, claro. Primeiro que quebrei aquele gelo, nunca tinha ido a um fórum, mesmo estudando direito, então comecei a fazer despacho em fórum com o doutor. Ele falou: não, faz assim, assim, assado, fala assim, assim, assado. E confiou em mim, né? Nem lembro quantos processos, eram muitos processos assim, né? E ele confiou totalmente em mim, isso aí me ajudou muito no lado profissional. Então, eu acho que o maior de todos, assim, foi essa confiança que você teve em mim, de eu ir no fórum, conversar com o juiz, pedir um mandamento, pedir uma conclusão, fazer um despacho. Então, e numa dessas, né, doutor, até teve aquela situação que foi bem engraçada, eu novo, né, ainda hoje, sou novo, claro, mas né, tinha bem mais... Você tá novo hoje com quantos anos? Tô com 24, doutor. Daqui a 13 dias eu faço... Um ano meio preocupante, né, mas ele é um bom garoto, E num desses despachos, né, lá no Eli Lopes Meirelles, né, que é onde corriam todos os processos do doutor Flávio, fui fazer um... O doutor Igor, desculpa. Fui fazer um despacho, acabei descendo ali na Sé, né? E tinha ganhado um relógio muito bonito, né? Da minha namorada, minha atual namorada, inclusive. Um relógio importado, aquela coisa. E desci na Sé, né? Que é uma região meio cabreira ali do centro. E atravessando isso 2 da tarde, 3 horas da tarde, me vem um marginal, né? E... Um vagabundo, né? Vagabundo, vocês são polícia, vocês sabem como é que é.
e me estoura o relógio, né? Não sei como, ele enfiou o dedo, arrebentou meu relógio e saiu correndo. E eu com a minha pastinha, terno, gravata, aquela coisa, eu saí correndo atrás do cara também, parecia o James Bond do centro. Saí correndo, me engalfinhei com ele e tal, peguei meu relógio de volta, dei um carinho nele lá e voltei pro escritório. Voltei, eles nem acreditavam, né? O Dr. Flávio, o Dr. Igor nem acreditavam. Pô, como assim você foi fazer um despacho e volta com o relógio quebrado, tal, todo amassado? Mas fui no fórum, consegui pedir os andamentos, o processo andou e foi maravilhoso. E aí a gente já consegue perceber que o Marcelo tinha aquele senso, né, de missão dada, missão cumprida, né? Ainda que você tenha que dar um cacete quem aparecer na sua frente. Essa foi uma história muito legal, essa do cigarro também é uma história aí. Até hoje a gente sai pra fumar, né, pro Marcelo relaxar. E aí mais ou menos, gente, no final de 2016 ou 17, né? 17. No final de 2017 o Marcelo começou, devido a ele ser graduando de uma faculdade bastante rígida, né, que é o Mackenzie, o Marcelo acabou tendo uma responsabilidade muito grande de TCC, de horas, né, e o Marcelo pediu: doutor, eu posso sair para dar conta aí dessa responsabilidade acadêmica, né? Eu costumo dizer que o primeiro filho que nós temos dói quando a gente vê ele partindo, mas eu falei: vai lá, você é um garoto bom, um menino de boas perspectivas, e eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma vida, um pouco de pleonasmo, né? Agora eu percebi, uma certeza absoluta, mas eu falei: eu tenho certeza que você terá uma vida de sucesso. E aí o Marcelo decidiu sair, terminou a graduação. Depois que ele terminou a graduação, ele passou a trabalhar para Martins e Oliveira, do meu ex-sócio, né? Passou um tempo lá e, paralelamente, o Marcelo estudou, né? E aqui entra um parêntese muito legal para você que está assistindo essa entrevista com a gente agora. O Marcelo é um concurseiro nato, né? Ele é aquele cara que presta concurso, mas ser concurseiro não é pagar inscrição. Isso não é ser concurseiro, galera. Ser concurseiro é aquele cara que ele decide o que ele quer para a vida e ele foca naquilo, estuda o que precisa e passa, né? E o Marcelo tem uma história muito legal. O Marcelo, como vocês podem ver, ele é um tira puro e agora ele vai contar um pouco dessa vida de concurso dele, qual foi a metodologia que ele fez, quantos concursos ele prestou, por que ele acha que ele não passou no primeiro e por que ele passou nos demais. Marcelo, conta aí pra gente, por favor. Legal, como o doutor falou, né, eu comecei a estagiar com ele, tudo mais, admiro demais a advocacia, assim, a defesa realmente da justiça mora na advocacia, isso aí não tenho dúvidas, né, mas eu sempre, desde pequeno, fui apaixonado pela polícia, sempre fui apaixonado pela polícia, assim, e especificamente pela polícia civil, né, então, desde meu primeiro brinquedo, costumo falar para todo mundo, meu primeiro brinquedo foi uma viatura preta e branca da polícia civil, né, morava na rua do 4º distrito ali na Consolação, e sempre fui apaixonado. Então, quando eu cheguei numa certa idade da minha vida, tive aquela parte do sonho de todo garoto jogar bola, né, doutor? Quando eu vi que não deu mais, com 15 anos eu decidi que eu ia fazer direito para ser delegado de polícia um dia, né? E quando eu fui pro direito, já comecei a estudar um pouco, mas não estava naquela pegada assim, ainda queria fazer meu TCC, queria entender de todas as áreas do direito, mas pro final do curso tava um rumor de que iria sair o concurso da Polícia Civil e eu me inscrevi para todos que eu pude, né? Mas a minha meta mesmo sempre foi ser investigador no primeiro momento para depois prestar para delegado, né? Como acho que a maioria do pessoal sabe, para ser delegado tem que ter ou 3 anos de atividade jurídica, né? Ou 3 anos na atividade policial. Então, na minha cabeça, desde sempre, desde meus 15 anos eu decidi, vou fazer 3 anos como investigador, né? Quero ser investigador e depois eu vou para delegado. Então, no final do concurso, no final da minha faculdade, assim que eu acabei o TCC, em paralelo com o meu trabalho, precisava de um trabalho, precisava ter um dinheiro, mas fui estudando, né? Então, primeiro eu me inscrevi num cursinho, né? Isso aí eu recomendo para todo mundo, né? Se você não tem aquela didática, eu não tinha concentração para ficar em casa estudando sozinho. Precisava de um professor na minha frente, me guiando, falando, estuda isso, aquilo. Procurei um cursinho especializado na Polícia Civil e fiquei aí estudando. Me inscrevi. O primeiro concurso que eu prestei mesmo foi para o Tribunal de Justiça, né? Isso, mas
não era a minha meta, eu não tinha aquela gana de passar, né? Prestei para ver como é que seria e tudo mais, não passei nesse, prestei junto com a minha namorada também, que também é concurseira, então a gente foi fazendo, né? Fizemos o TJ 2 vezes, nessas 2 eu não passei. Quando tiveram esses rumores do concurso da Polícia Civil, eu me inscrevi para o curso mesmo, e aí minha vida girou exclusivamente no concurso, né? Eu prestei para a AGTEL, agente de telecomunicações, auxiliar de papiloscopista, policial, e para investigador. E aí eu passei para auxiliar de papiloscopista e investigador de polícia. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas horas você dedicava diariamente de estudo focado? Sim, eu fiz o curso para investigador de polícia, que era a carreira mais abrangente, né, que acabava estudando para as outras também. E o concurso de investigador, nesse o edital de 2017, tiveram 3 etapas, né? Prova objetiva, né, que é aquela de testes, a prova escrita e a prova oral, né? Teve também investigação social, mas não é uma coisa que cabe ao candidato, né? É o Estado que vai fazer a análise da sua vida, doutor, até especialista nessa parte aí, né? Nessas 3 provas, elas são bem diferentes, né? Então, a dinâmica de estudo foi diferente também. Para a prova de xizinho, de testes, a objetiva, o máximo de horas possíveis. Eu ficava, às vezes eu virava à noite. É uma coisa também interessante de falar, doutor, assim, a gente acaba na parte do concurso vendo muito outras pessoas fazendo, mas você tem que ter um autoconhecimento muito bom aí, muito desenvolvido. Certo. Não adianta você ver uma pessoa que estudou 14 horas por dia, você querer fazer 14 horas por dia também se você não tem pique, não adianta. Eu prezo pelo tempo, mesmo que seja mais curto, mais eficaz, mais efetivo. Fazendo provas, então fiz todas as provas de 2000 para cada Polícia Civil, fiz todas. Comprei todo o material, fui em todos os simulados que o cursinho disponibilizava, né? O máximo de atenção possível nas aulas, né? Saía só para fumar o cigarro também, para voltar inspirado, né? De ferro, né? E foi assim, tinham dias que eu estudava, que eu virava à noite, tinham dias que eu fazia 2 horas, tinham dias que eu fazia 5 horas. E também nesse primeiro momento, na parte da prova objetiva, eu estava na faculdade ainda, né? E eu estava também trabalhando de tarde, então o meu tempo de estudo era um pouco mais reduzido, né? Depois que acabei a faculdade, eu tinha entregado o TCC e tudo mais, eu estava só trabalhando, então o ritmo foi maior. Eu consegui ser um pouco maior, e era com a prova escrita, né? Legal. E também tem essa questão do autoconhecimento que eu gostava muito de escrever. Eu gosto muito de escrever, tanto que desenvolvi isso muito trabalhando com o Dr. Igor, eu conseguia colocar ideias no papel. Então a prova a dissertativa foi mais fácil para mim. Eu fiz o curso e ainda assim eu concentrava meus estudos depois do trabalho, antes do meu curso também e nos finais de semana, principalmente. Agora a parte que eu mais estudei de todas foi realmente para a prova oral, porque eu tenho uma E aí, na prova oral você deu uma tremidinha? Prova oral, eu vou te falar, doutor, você me conhece, eu gosto de conversar assim, né? A gente tá aqui conversando, né, na frente da família, mas eu pra falar na frente de uma câmera, na frente de pessoas assim, eu sou meio tímido, né? Então pra mim foi a pior prova de todas, né? Eram 4 matérias, podiam chegar de 16 a 20 perguntas e eu rachei de estudar. Eu falei, eu não tenho a desenvoltura para falar assim na frente dos outros, eu vou ralar de estudar, porque qualquer coisa que eu fale, mesmo que gaguejando, eu vou responder a pergunta certa. Aí que entrou a questão. Aí a gente pega uma dica muito importante para você que está fazendo concurso. Às vezes você não é o cara mais inteligente, mas você é o cara mais esforçado. Sim. Pega a visão, hein? Sim, sim. E nessa época eu sabia que eu tinha que tirar a minha deficiência da vergonha, da timidez, né? Você está diante de 5 delegados de polícia, um auditório lotado atrás de você, né? Às vezes candidato concorrendo sua vaga também. Então eu falei, vou ter que tirar essa deficiência com conhecimento. Então nessa época eu até fiquei um tempo afastado do escritório que eu trabalhava e ralava de estudar. Foram uns 15 dias que eu fiz mais 6.000 questões assim, das provas orais que estavam tendo antes, né? Há um sorteio, né? Quando sai a lista de classificação, há um sorteio e, para minha sorte, eu fiquei no meio das provas, né? Era entre junho e agosto, salvo engano. A minha foi no meio de julho. Então eu consegui ter um tempo bacana de estudo antes. Então eu fiz 6.000 questões mais ou menos, né? Respondendo por áudio, né? Como e aí tem cara que faz 60 questões e fala que ele estuda para concurso ou que ele tá cansado. 6.000 questões não são 60 questões, galera. Vamos meter marcha, vamos estudar, vamos se dedicar, porque é possível. Sim, com certeza, doutor.
a questão, é uma dica que eu sempre dou para quem está fazendo prova agora, é ter essa questão do autoconhecimento. Se eu não tivesse feito a minha prova oral estudado para minha prova oral do jeito que eu estudei, eu tenho certeza que eu não passaria, porque eu ia gelar, eu ia ficar, a timidez talvez ia sobressair. Então eu falei, você tem que ter esse autoconhecimento de, eu sou bom em tal coisa, eu sou bom em tal matéria, eu preciso estudar mais a matéria que eu tenho mais dificuldade, eu preciso, na que eu tenho mais facilidade, eu vou fazer exercício, eu não vou ficar lendo tanta parte doutrinária, tanta matéria, eu vou pro exercício, né? Eu tinha muita dificuldade de informática pro meu concurso, então a minha carga horária de informática foi absurda, assim, eu saí parecendo o Steve Jobs lá na prova, né? Foi bem complicado. Legal. Marcelo, conta pra gente, pro pessoal que está assistindo a gente agora também, quais os concursos que você já prestou na sua vida. Você já falou que você já prestou para agente, para auxiliar de PAP e investigador. Investigador, isso. Você já fez algum antes? Isso, eu tinha feito 2 vezes a prova do TJ, né? Duas TJ vezes capital TJ. e interior. Mas o que você distingue dessas duas experiências? As duas do TJ, capital e interior, e esses para a área policial. O que você fez que você não fez da outra vez? Em uma palavra. Estudei. Estudei. Então a gente não precisa estender muito. Ele não estudou a disciplina e ele não teve foco como ele teve no concurso policial. Resumindo, se você tiver disciplina e foco, próximo edital você vai ver seu nome na lista de aprovados, vai ver o seu nome na lista de nomeados e empossados. Eu tenho certeza disso. Marcelo, agora conta pra gente aqui, o pessoal deve estar curioso, como que está a sua vida profissional hoje, qual é o concurso que você já está empossado. Sim. E conta um pouco aí da carreira, o que você pretende no sentido desse escalonamento, do que você está fazendo agora e para onde você vai. Sim, legal. Pela ordem, né, eu passei de auxiliar de papiloscopista e investigador, né? A minha meta sempre foi investigador, só que ainda não chamou, já estou dentro do número de aprovados, inclusive a gente está hoje, dia 1º de fevereiro, aqui gravando, né? Tá com a previsão para na metade de fevereiro chamar o pessoal de investigador, então já homologou, inclusive dia 30 agora de janeiro, então esse vai ser minha próxima etapa. Eu já assumi, como os do ensino médio já chamaram todo mundo para fazer academia de polícia, que fica ali no Butantã, né? Abriram alguns DEINTERs, né, para o pessoal fazer as academias lá, mas eu, como sou da capital, fiquei aqui mesmo, então eu estava mega ansioso, eu não via a hora de poder subir aquela rampa da academia de polícia, né? Então assumi como auxiliar de papiloscopista, né? Estou mais ou menos no 70º dia, né? Tá dando 2 meses aí de curso e é um sonho todo dia, né? Tava até comentando com o doutor aqui, eu nunca acordei, eu sempre morei perto da minha faculdade, sempre morei perto do trabalho, né? Acordava 7 horas para ir para aula, 7 horas para ir para o trabalho, então nunca acordei 5 da manhã para nada na minha vida, né? Agora, para chegar a tempo na academia de polícia, estou acordando 5 horas, mas não tem aquele peso, sabe? É maravilhoso você poder acordar de manhã assim e falar, é isso, é para isso que eu vim, entendeu? E vou feliz, volto feliz, é um sonho, né? As matérias, os professores, as pessoas que estão lá, é um sonho. Para mim é a realização de um sonho todo dia, né? E todo mundo que conhece a Polícia Civil, ou até mesmo o pessoal da PM, sabe que a parte do curso de formação é o melhor momento, né, do policial. Ele está aprendendo, está recebendo para estudar, tá dando tiro, é uma maravilha. É uma satisfação muito grande, assim, né, doutor? Você já tirou com quais tipos de arma, Marcelo? Eu já fiz a prova de revólver lá, né? A gente faz o OP1, que é para revólver. Tô fazendo o OP2, que agora é da espingarda calibre 12, e a gente vai pro OP3, que é de pistola também, né? Então a gente sai lá graduado nessas 3 armas. E é uma maravilha, gente. Quem nunca atirou, eu nunca tinha tirado, sempre adorei a polícia, mas nunca tinha tirado. Cheguei lá, o nível de excelência da academia é muito bom, né? O pessoal sabe explicar direito, sabe te ensinar, é um clima muito bom e você desenrola, pode ficar tranquilo. Marcelo, o objetivo é ser delegado. Isso, exatamente, doutor. Aí... Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a diferença de objetivo e meta? Vamos lá, eu vou explicar para ele. Objetivo e meta. O cara fala que o objetivo dele é ser delegado. O Marcelo, eu posso dar esses puxão de orelha, porque eu tenho ele como um filho. Para mim, eu tenho certeza que ele vai se desenvolver e vai aplicar esse raciocínio muito bem. Objetivo. O cara idealiza algo. Eu tenho o objetivo de ter uma Ferrari. Quando que eu vou comprar a Ferrari? Quando que eu vou ser delegado? E eu lanço um desafio para o Marcelo. Ou melhor, nós vamos construir uma meta agora, nesse vídeo. No próximo concurso de delegado,
próximo concurso de delegado, eu vou trazer o Marcelo aqui para entrevistá-lo novamente, ou eu vou na delegacia de polícia onde ele estiver lotado como delegado para entrevistá-lo. Tá feito o desafio, Marcelo? Tá combinado, então. Pode Marcelo, deixar. agora eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Legal. Muito obrigado, muito obrigado você. mesmo. Eu tenho 2 presentes para você. Primeiramente, eu tô te presenteando com a minha revista que eu fui capa, mostra pro pessoal lá. Legal, ó. Bonitão. E eu queria te dar um presente. Né? Eu vou deixar assim que vocês não verem a marca. Tá? Eu tô dando esse presente aqui pro Marcelo. Valeu, doutor. E é isso. Agora a gente vai fumar. Tchau. Tchau, tchau.